Testando o som. Som. Boa tarde, Carlos.
Boa Boa tarde. tarde. Boa Tudo tarde, bom, professora. Junara? Tudo bem? Como vai? Certo. Tudo bem, graças a Deus. Faltam 2 minutinhos, esperar um pouquinho para ver se entra mais alguém para começarmos. Ou prefere começar logo, professora? Está sem microfone. A gente espera, né? Porque nem estão todos ainda as pessoas que vão apresentar. Isso, Tem que ter pelo menos 4 pessoas aqui para apresentar. é verdade. O que faz aí o link do vídeo, tu que coloca? Isso, sou eu mesmo. Inclusive já deixei aberto aqui, é porque eu estava justamente, por isso que eu Uhum, demorei a falar contigo. Eu estava justamente já deixando aqui no ponto de compartilhar a tela e já. perfeito. A senhora é professora da PUC, não é? Não é isso? Isso. Professora do Programa de Pós-Graduação em Administração aqui da PUC do Rio Grande do Sul. Certo. Clarissa. A área de pesquisa da senhora mas aí já só é minha curiosidade. Eu trabalho com empreendedorismo e inovação social. Negócios de impacto. Eu tenho um grupo de pesquisa aqui que chama GESLIS, é Gestão Social, Liderança e Inovação Social. Geslis, GESLIS, é Gestão Social, Liderança e Inovação Social. Boa tarde, boa tarde. sou José Ivan, Jus- prazer a todos. Desculpe, acabei de entrar, não sei se perdi alguma orientação. Não, perdeu não. Nós estamos aguardando chegar mais alguém, mas já temos aqui 3. Já poderíamos começar, não era, professora? 16h32. Na verdade, eu vou mandar uma mensagem aqui, porque na verdade é meu aluno que vem aqui para fazer ele não entrou ainda. Ah, certo. Ah, porque o primeiro é o dele, né? É, Qual vai ser o primeiro artigo? Só um minutinho. As teorias do ensino de administração no Brasil. Ah, tá. Colonialidade eurocêntrica, decolonialismo e esvaziamento da reflexão.
Esse é o primeiro, eu achei que era a primeira epistemologia e ciência administrativa. Não, pela minha ordem aqui, o primeiro é esse, as teorias e o ensino. Tá. Esse da epistemologia é o terceiro. Talvez seja por isso que ele não tenha entrado ainda. Ele deve estar em outra tarefa, deve ter feito. Entendi. Esse, na minha ordem aqui na programação, era o primeiro, quando eu vi. Então, minha ordem está toda bagunçada. Não, mas se a senhora quiser seguir a sua ordem, é só dizer aí, porque Não. aí também tem a lógica da sua organização. Não precisa. Não precisa, pode ser. Pode? Então, vamos começar aqui. Já estão todos aqui agora. Eu vou... Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá. Boa tarde a todos. Vamos começar formalmente, né, a nossa sala de debates dentro do SEMEAD. Sejam todos bem-vindos. Agradecer a presença de todos, em especial da professora Ana Clarissa Mates Anardo Santos, né, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC do Rio Grande do Sul, né, e também a professora é uma pesquisadora na área de empreendedorismo e inovação social. Então, nós vamos iniciar abrindo, né, o primeiro e passando o primeiro arquivo para ser ouvido e, posteriormente, nós vamos franquear a palavra à professora e também a partir da interlocução da professora aos demais colegas que queiram participar. O artigo é intitulado As teorias do ensino de administração no Brasil. Estão todos ouvindo? Colonialidade eurocêntrica, decolonialismo e esvaziamento da reflexão. Os autores, então, é o Ed Carlos de Oliveira, da Universidade Estadual de Maringá, e eu, Regiane Luiz dos Santos, também da Universidade Estadual de Maringá. A gente introduz o nosso artigo apontando que, ao longo do tempo, estudos, observações, experiências conduziram a formação, então, de diversas teorias que apresentam formas específicas de conduzir as tarefas no cotidiano das organizações. Com o passar dos anos, então, essas teorias acabam recebendo diferentes contribuições e influências de cientistas e pesquisadores de diversas tendências, alterando, então, o direcionamento das pesquisas e conduzindo o ensino de administração aos novos tempos. Ao abordar as universidades e os cursos de administração como fábrica de administradores, o autor Nicolini, 2003, ele chama, então, né, a atenção para os resultados de uma formação profissional do administrador. Abre-se espaço, então, para novas práticas e teorias para que o profissional amplie seu rol de habilidades. Aponta também na nossa introdução que a maioria das teorias possui um viés funcionalista, que está muito relacionado à questão de produção em massa, modelo fordista, e que acaba, muitas vezes, formando sujeitos autômatos que não pensam e não refletem muito sobre o estado atual das coisas, a questão do esvaziamento da reflexão. Ante o exposto, o presente artigo tem por objetivo promover uma reflexão acerca do futuro das teorias e do ensino da administração, tendo em vista que no Brasil a atual conjuntura dos cursos de administração apresenta uma dependência de teorias eurocêntricas, que prejudica, então, a formação profissional dos administradores, por não se levar em consideração as especificidades locais, principalmente. Então, o referencial teórico do nosso trabalho aborda rapidamente um pouquinho as principais teorias da administração. Começamos com a Escola de Administração Científica, a Escola Clássica da Administração, e os seus principais expoentes, né, e suas premissas principais, passando então pela Escola das Relações Humanas, os estudos sobre motivação e liderança. A gente vai vendo aí que vai tendo uma complexidade aí na concepção do ser humano, né, que primeiro era visto numa perspectiva de homo econômicos, como exposto por Otto Vasconcelos, depois foi se percebendo mais que fatores sociais e afetivos o influenciavam também nessa ação desse homem. Então, esse conceito foi ampliado para o homo socialis, e depois essa complexidade vai aumentando ao passo que vai evoluindo essas teorias,
e vão surgindo, então, estudos sobre motivação e liderança, e surge, então, a primeira proposta ali de uma administração de recursos humanos. Aí, depois disso, a gente ainda vê o conceito que emerge de identidade social, que o indivíduo aplica, né? Ele desenvolve a sua identidade a partir do sentido que ele dá no trabalho. Então, a motivação não depende só de fatores extrínsecos, mas fatores intrínsecos e identitários também. Depois a teoria da burocracia, teoria estruturalista, até chegar, então, às teorias modernas de gestão, que não dá tempo da gente passar por cada uma, mas o artigo faz um apanhado geral das principais premissas de cada uma delas. A discussão do nosso trabalho aponta como o ensino de administração no Brasil teve como berço os Estados Unidos, a partir, então, aí das contribuições de diplomacia americana, em parceria com a Universidade de Michigan e a Fundação Ford, que foi uma rede elaborada para fomentar a exportação e ensino de administração em vários países, e aconteceu no Brasil também, né? Então, essas ações e parcerias possibilitaram, então, que grandes avanços ocorressem no contexto de ensino e desenvolvimento de pesquisas da administração. Mas o país, né, o ponto negativo é que o país passou a viver um contexto de universalização radical, propiciado, então, pela hipermodernidade eurocêntrica sob o comando dos Estados Unidos. Nesse sentido, a decolonialidade, que é uma das abordagens teóricas da administração, principalmente uma perspectiva crítica, consiste na desvinculação do colonialismo que acabou com a independência do país e é vista, então, como um padrão de força que molda as nações e as organizações, baseadas não somente no conjunto de padrão de políticas, mas na captura da identidade da cultura e também das formas de conhecimento. Esse foco impacta, então, diretamente no ensino e na pesquisa em administração, no cotidiano das organizações, pois, embora se pense que o país é independente, esse pensamento cai por terra quando vinculado ao ponto de vista de colonialidade do saber, que ainda precisa ser superado. A decolonialidade consiste, então, em uma abordagem de pensamento emergente utilizada na América Latina, que objetiva o alcance da liberdade de produção de conhecimento da episteme eurocêntrica. Consiste em uma abordagem analítica e pragmática, um projeto de transformação acadêmica dentro da universidade, defendendo a legitimação e pluralidade dos conhecimentos. Almeja, então, a co-construção e legitimação de conhecimentos aliados a realidades e especificidades locais, aqui no caso brasileiras, né? Explorando conhecimentos cristalizados por meio de novas lentes de observação, com historiografias alternativas àquelas que são estabelecidas pela dita Teoria Geral da Administração, TGA. Os cursos de administração brasileiros, eles buscam a consolidação desse campo de pesquisa aqui no Brasil. A gente vê já um avanço quantitativo nos últimos anos, mas a produção ainda está muito voltada a teorias influenciadas por uma visão organicista de mundo e uma inclinação funcionalista, que referenciam ainda muitos autores americanos que têm foco gerencialista. E a gente vê também que a qualidade dessas produções não acompanham a quantidade, fazendo com que as construções teóricas brasileiras ainda sejam periféricas epistemologicamente, quando comparadas, então, às teorias dominantes. O que faz, então, com que os cursos de administração ainda utilizem esses referenciais teóricos importados que não levam em consideração as especificidades locais. A partir, então, da dependência da episteme eurocêntrica, Al-Kadipani, em 2011, ele chama atenção para o que ele chama de McDonaldização, com cursos enlatados, vazamento da reflexão, ataques à liberdade acadêmica, como se a academia estivesse prestes a se transformar em um fast food em que os acadêmicos seriam vistos como clientes, os cursos como produtos desse processo. Essa lógica, então, destoa da formação de um sujeito autônomo, que se espera, né, da universidade, de um curso de administração, maduro e reflexivo, sendo que no mundo gerencial a crítica e a reflexão devem ser sempre construtivas, justificando, então, a analogia do Al-Kadipani que ele faz de uma academia como uma fábrica de sardinhas. Como conclusão, então, desse trabalho, nós vemos que desde o surgimento como ciência, até já passou, então, por muitos momentos evolutivos importantes, né, por muitas evoluções, né, em que se questionava suas concepções e buscava perspectivas que explicassem melhor as organizações e seus desdobramentos. Mas não é possível afirmar que uma ou outra concepção seja correta, ou ideal, ou explique totalmente aí a complexidade de uma organização ou de um indivíduo que nela atua. Então, aspectos relacionados à maioria das escolas administrativas ainda são encontrados nas organizações de hoje, 2022. Então, mesmo com essa evolução, a administração ainda não estabeleceu uma integração dessas teorias. Cada uma delas tende a priorizar aspectos que consideram mais importantes, fazendo com que diferentes enfoques precisam ser utilizados em conjunto para explicar, então, esse todo organizacional. Altamente influenciada pela cultura norte-americana, a administração não costuma, então, efetivar as necessárias adaptações para explicar o contexto das empresas e organizações nacionais, o
que fundamenta, então, a corrente teórica que emergiu, denominada decolonialismo, que considera as teorias existentes, mas abre espaço para o estabelecimento de novas teorias que enfatizem especificidades locais. Então, as teorias busca-se, então, teorias de administração eminentemente brasileiras, que contemplem, então, esses aspectos de sua realidade e do seu mercado. Para que o futuro, então, da fábrica de administradores evolua, levando em consideração as especificidades locais, o decolonialismo se mostra como uma das alternativas viáveis, né, que podem proporcionar maior liberdade às universidades e às organizações, ao possibilitar a incorporação de abordagens de discursos emergentes em seu contexto de formação e atuação. Bom, terminou o vídeo da apresentação do trabalho. E agora a professora fica à vontade para fazer as suas considerações sobre o trabalho apresentado. Então, uma boa tarde a todos, né? Um prazer poder participar aqui e assistir a apresentação da Rejane e, na verdade, o trabalho também do Ed Carlos, né? Que é o primeiro autor, a Rejane como segundo. Na verdade, as minhas considerações, como para qualquer evento como esse, né? Congresso, seminário, é justamente para que a gente possa pensar formas de aprimorar esses estudos. A gente sabe que são estudos mais iniciais que a gente está trazendo, justamente para poder melhorar por uma publicação futura, né? Então, eu queria entender um pouquinho, para a gente poder delinear esse artigo, até para uma publicação de qualidade. Como é que esse artigo surgiu? Por que vocês escreveram sobre esse tema? Da onde veio a ideia desse artigo? Quer responder, Di? Eu posso ir? Eu vou falar, qualquer coisa você complementa, tá? Eu e o professor Ed Carlos, nós somos professores colaboradores aqui na Unespar do campus de Paranavaí, do Paraná, e a gente sempre, a gente trabalhou com essa disciplina de Teoria Geral da Administração, nós dois, e também fazemos muitos processos seletivos simplificados para professor temporário, né? Então, a gente acabou juntando nossas anotações e os estudos e os slides e tudo que a gente utilizava nas disciplinas, porque a gente sentiu que faltava um trabalho que mostrasse essa evolução cronológica dessas teorias, porque cada autor vai para um lado, um diz que foi uma primeiro, outro diz que foi outra primeiro, então a gente sentiu falta até para os nossos alunos de graduação, para que contemplasse, né, esse histórico da Teoria Geral da Administração, e também a necessidade de que é evidente, né, de estudos críticos que apontem que, olha, tem todas essas teorias, mas há problemas nelas, né? Então, como, por exemplo, a questão de trazer para o contexto brasileiro e a questão também de refletir sobre a própria formação dos nossos alunos quando a gente usa tantos livros importados. É onde veio a ideia de juntar nossos materiais, elaborar, então, realmente é um artigo inicial, é um começo, né, um primeiro esboço. A gente até busca contribuições, quem puder contribuir para que a gente possa melhorar esse trabalho, para que a gente possa seguir adiante. Então, esse foi o contexto, professora. Não sei se o professor Ed Carlos também quer trazer alguma... Boa tarde a todos. Então, eu acho que a professora Rejane já colocou, a essência foi essa de fato, né? E ao sentarmos e começarmos a pensar, né, no que essas nossas anotações poderia nos proporcionar em termos de construção científica, né, achamos que seria bastante válida essa visão diferente, esse viés, pensando as teorias eminentemente brasileiras, né, que não dê ênfase a essa corrente hegemônica mundial somente, até porque o Brasil tem especificidades locais que devem ser levadas em consideração, né, e que daria, de fato, um bom trabalho. Tanto que, ao submeter para esse evento, né, de grande renome, tivemos um feedback bastante positivo, com alguns apontamentos, é lógico, que são válidos, aceitos, críticas são sempre muito boas para que a gente possa amadurecer e melhorar. Mas, em linhas gerais, eu acho que a ideia foi essa e eu acho que o nosso objetivo está sendo alcançado, né, quando tivermos a aprovação desse evento, do artigo em evento como SEMEAGE.
Com certeza. Vocês são de qual programa? Vocês são professores colaboradores? Nós somos. Ai, desculpe, Di. Nós dois somos professores colaboradores aqui da Unespar Paranavaí. Eu, no momento, estou no final de contrato, então só o Edi que está lá, eu fiquei até abril. Mas nós fazemos pós-graduação, nós fizemos doutorado aqui no programa de pós-graduação em administração em Maringá, do PPA, da UEM. Perfeito, perfeito. Assim, é tão importante, né, a gente ler artigos assim mais críticos, né, que buscam, é bem isso que vocês falaram, né, da gente sempre importar a visão americana e olhar tudo aqui, e nós temos um contexto muito diferente. Nós tivemos uma aluna aqui no programa de pós-graduação que trouxe essa questão do decolonialismo, né? E ela estudou essa formação das cidades inteligentes, pensando no decolonialismo, e eu acho que pode ser um trabalho também que pode ajudar vocês a trazer, não digo que possa ser incorporado, mas que também siga nessa linha, né, que vocês trazem de artigo, tá? E aí, vocês não... Claro que agora com a história de vocês, eu fiz algumas perguntas aqui no artigo para tentar entender um pouco mais, né? Se já existe alguma pesquisa empírica de vocês trazendo como é que vocês olham essa McDonaldização trazida pelo Al-Capone? Como é que vocês têm interagido com isso empiricamente, até para trazer uma contribuição no artigo, para ele não ficar tão teórico, né? Trazer alguma coisa de empirismo para esse artigo. Você vai? Eu vou? Pode falar. Bom, a gente pensou primeiro em fazer essa construção teórica, né? Até para a gente conseguir, eu acredito que ainda falta algumas coisas, a gente percebe que tem algumas coisas ainda que a gente precisa melhorar no artigo, mas para a gente conseguir juntar todas as teorias, fazer essa questão cronológica, e depois, estando organizada essa parte teórica, a gente pensa também em fazer um estudo empírico com questionários com os próprios alunos do curso, para tentar entender como que eles veem isso, como que é essa relação com a prática. Então, nós pensamos num primeiro estudo inicial, tipo, vamos ver no que dá. Será que vai dar certo? A gente aproveita as contribuições, inclusive, muito ricas dos avaliadores, né, dos dois artigos, os dois avaliadores do artigo, e depois pretendemos elaborar um questionário para ir para o empírico e pensar ainda em como a gente pode fazer isso com os alunos, aproveitar a sala de aula mesmo como um laboratório, né, para a gente entender como que os alunos pensam essa formação e para a gente entender, a partir das respostas deles também, refletir sobre essa formação, como que ela está acontecendo, né. Depois também dá para incorporar a perspectiva de professores colaboradores, professores efetivos, como eles pensam isso também, e expandir, né, o nosso propósito para um segundo trabalho é esse. Perfeito. O que eu sugeriria aqui, que você talvez, né, para terminar esse artigo, que tivesse algumas proposições, né, algumas tendências, algo que vocês provocassem, porque aí eu acho que ele também tem um potencial de publicação em periódico maior, né? Eu acho que da forma como ele está, ele é altamente importante, né, relevante para a gente poder iniciar essa discussão, mas talvez trazer essas tendências, o que a gente precisa pensar a partir daqui, trazer proposições, vai dar um peso maior para o artigo de vocês, né, e que possíveis estudos precisam ser feitos a partir daqui, né, acho que isso seria a relevância desse artigo. E talvez, eu estava olhando com sugestão, né, de fazer, talvez esse artigo também tenha sido construído há um tempo mais atrás, porque vocês estão como estudantes agora de doutorado, tenha um tempo já de fazer uma atualização nas referências, né, eu acho que o mais novo que tem é de 2018, talvez isso também vocês vão ganhar mais peso, trazendo o que está sendo pesquisado e publicado agora
desses últimos anos, 19, 20, 21 e 22. Tá? Eu acho que isso pode trazer uma grande contribuição para o artigo de vocês. Não sei se os demais também têm contribuições aí pela leitura, o que perceberam. Eu travei. Ah, não travei. Eu pensei que eu tinha travado. Quem quiser participar e falar alguma coisa, o Vicente, se quiser, fique à vontade. O Augusto também, que está aí. Eu não tenho muitos comentários a contribuir, eu só acho que esse tema é fascinante, é importantíssimo. A colega que a professora Ana falou, acho que ela foi minha colega do doutorado aqui na PUC, orientando a professora Edmara, e é um tema de vertente crítica que eu acho que a gente precisa, né? Sobretudo para produzir um conhecimento mais genuíno, produzir um conhecimento nosso, né? E eu acho que isso abre portas, abre muitas possibilidades teóricas para os pesquisadores brasileiros, e acho que é uma atitude, é um norte importante da gente seguir. Minha contribuição seria no sentido de apoio. Eu não sei se isso que eu trouxe para vocês faz sentido, se realmente vocês acham que é esse o caminho, se já tinham pensado nisso, não tenho... Sim, a gente já tinha pensado nisso. A questão das proposições não, foi uma ótima ideia. Estou fazendo agora na tese de doutorado proposições teóricas para o ensaio teórico e estou aprendendo a fazer isso, vamos dizer, né? E não tinha pensado nisso para esse artigo, vai ficar muito legal. E a questão da atualização a gente já começou a fazer. Esse livro mesmo do Mota e Vasconcelos, ele já tem uma atualização de 2021 e eu já estive comparando, eu e o professor Ed Carlos, o que mudou, o que está igual, o que foi acrescentado. E a gente também já juntou outros trabalhos que a gente foi lendo, olha, esse aqui também dá para incluir, já montamos ali numa pastinha outros trabalhos que daria para atualizar essa questão, trabalhos novos, inclusive de 2022. Então, essa atualização é necessária, a gente já tinha pensado em fazer. E essa questão de possíveis estudos a partir daqui, talvez deixar mais claro, né, essa questão do posterior trabalho empírico, porque é um ensaio teórico e a gente sabe que tem mais valor quando a gente consegue trazer, né, o empírico. Então, eu agradeço imensamente as contribuições nós agradecemos, né, Edi? O Edi também deve estar feliz, que ele adora, a gente adora esses pitacos, assim. Então, eu agradeço imensamente as contribuições e a gente vai incorporar para que a gente consiga avançar. Perfeito. Eu acho que é importante, né, a gente ler o artigo e a gente não vê os autores, né? Aí a gente ouve vocês falando, a gente tem uma outra contribuição, outra visão ainda do artigo, e a gente vai dando entendendo com essa minha primeira pergunta, né, de onde é que surgiu isso? Como é que vocês pensaram? Poxa vida, faz todo um sentido, e onde vocês podem chegar com isso, né? Tem ali o Augusto de mão levantada. A gente não está escutando. Eu, pelo menos, não estou escutando. Agora sim. Ah, sim. Agora foi. Boa tarde, eu sou mestrando aqui na FEA. Eu tenho minha linha de pesquisa é estudos de futuros para empresas brasileiras, né? Então, eu fiquei bastante interessado no trabalho. Uma pergunta, vocês acham que linha, superficialmente, que linha teórica que vocês entendem que pode ser uma linha brasileira, uma capacidade, uma vantagem competitiva específica, diferente das outras que a gente já tem? Como vocês imaginam que a gente possa ter alguma coisa específica para o âmbito nacional até latino-americano? Eu não sei, obrigada pela pergunta, Augusto. Eu não sei se eu entendi bem. Você quer dizer o que daria para adaptar para o conceito brasileiro, você fala? Porque eu estava pensando aqui nas linhas da administração, né? Visão baseada em recursos, visão baseada em conhecimento, alguma coisa no mercado, teoria evolucionária, capacidades dinâmicas. Qual seria uma linha que a gente poderia isolar como talvez uma linha brasileira? Uma linha dessas, uma visão baseada em
alguma coisa mais específica, CA? O que você acha? Então, quando a gente elaborou o artigo, eu falo, o professor Ed Carlos até pode complementar, foi pensando na questão de uma teoria geral da administração, mesmo, a Uhum. TGA mesmo, voltada para o contexto brasileiro. Quando a gente Tá. começa a incorporar estudos de casos brasileiros, que a gente não usa, por exemplo, livros de finanças. Tá. A gente já tem visto muito isso na academia, né? Incorporar ali livros internacionais, claro, mas também trazer livros que tratam o contexto brasileiro. Quando olhar para empreendedorismo, pensar, a gente vê que os autores de empreendedorismo brasileiros nem são tão valorizados. Talvez olhar para o Uhum. nosso contexto, a gente tem autores brasileiros que pesquisam empreendedorismo, talvez valorizar isso e não usar só literatura internacional na sala de aula, por exemplo, né? Então, o intuito foi nesse sentido. Eu não penso em uma teoria isolada, eu estudo a visão baseada em recursos para minha tese, essa é a teoria que eu uso, e a gente Uhum. faz isso aqui no contexto nacional, procurando fazer isso aqui, mas o intuito inicial do artigo foi realmente trazer produção, trazer finanças, olhar para estudos de casos brasileiros em todas as áreas funcionais, vamos dizer assim, né? Em todas as, as em todos os temas da administração. Perfeito. Uhum. Obrigado. Parabéns pela apresentação. Imagina, obrigada. Só complementando para o Augusto, né, eu acho que o decolonialismo, como se apresenta, né, como uma crítica a esse ideário, né, americano, que ele vem sendo crescente na América Latina, ele propõe, de fato, que se pense em novas possibilidades a partir das pesquisas eminentemente dominantes, sem deixá-las de lado, mas levando-se em consideração as especificidades locais e regionais. Então, eu também não vejo como uma corrente isolada, eu acho que, como a professora Rejane colocou, é uma reflexão crítica, né, que pode ser feita levando-se em consideração todas as teorias e todas as abordagens existentes, né, para se pensar as especificidades locais. Mas muito boa reflexão, obrigado. Obrigado, professor Edir. Muito obrigado mesmo. Parabéns. Para vocês daqui, para quem é professor já na administração, eu vou aproveitar aqui e fazer já que o Jonábio já me apresentou como uma pesquisadora da área de gestão social, inovação social, saiu do forno e foi agora, inclusive, lançado no Enampad, um livro escrito por 8 mãos, duas delas minha, sobre casos de ensino de inovação social, que é um e-book totalmente gratuito, vocês baixam e podem usar, tem 11 casos de ensino para ser usado em sala de aula, justamente trazendo essa visão, porque a inovação social, por exemplo, que é um dos temas que vocês podem falar, né, é completamente diferente no hemisfério sul do hemisfério norte, né? Então, como é que a gente trabalha esses temas aqui no hemisfério sul? Então, também fiquem à vontade para, se quiserem, eu também posso depois enviar o livro. Sim, professora, obrigada. Eu sei que nosso tempo está esgotando, mas se a professora também puder falar o artigo da sua aluna que você sugeriu para a gente ler, que também é do decolonialismo, para a gente dar uma... Eu não tenho o nome certo aqui, o trabalho certo, mas eu deixo o meu e-mail aqui, e aí vocês podem me mandar eu não tenho aqui eu não consegui encontrar ele facilmente no meu material aqui, tá? Mas eu deixo o meu e-mail. Perfeito, Bota a aqui no gente chat. envia depois. Obrigada. Obrigado, Rejane. Obrigado, Edi, pelo trabalho. Obrigada, professora, e aos colegas pelas falas. Vamos para o próximo artigo. Esse segundo aqui não está abrindo, eu não estou conseguindo abrir. Então, eu vou para o da epistemologia, tá certo, professora? Que é do orientando da senhora. Ele não colocou o vídeo, professora.
Eu não teria que clicar no link do play, do botão do play? É no Sim. botãozinho vermelho ali, Só um É, eu minutinho, acho do que lado do nome do artigo, aí acho que vai dar só um certo. minutinho. Agora vai. Olá, pessoal do SEMEAD, tudo bem? Eu sou Vicente Reis Medeiros, aluno do doutorado em Administração na PUC, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Estou aqui para apresentar o nosso artigo, Epistemologia e Ciência Administrativa, uma análise de pesquisas fenomenológicas sobre a liderança. A epistemologia trata do estudo crítico da ciência, que visa determinar sua origem lógica, seu valor e seu alcance. E na ciência administrativa nós temos este livro clássico sobre os paradigmas sociológicos e análise organizacional, publicado em 79, que orienta em parte nossa pesquisa. Temos também um campo dos estudos de liderança, um campo abundante com múltiplas perspectivas, inúmeras teorias e muitas nomenclaturas, e seu mainstream ainda segue o paradigma funcionalista com abordagem positivista. Com isso, a questão que orientou esse estudo foi: como se caracterizam os estudos de liderança a partir do paradigma interpretativo, sobretudo pela perspectiva fenomenológica? Esse contínuo subjetivo-objetivo de suposições ontológicas nos mostra como o pesquisador enxerga a realidade. Nas abordagens mais subjetivas, a realidade é tida como uma projeção da imaginação humana. Nas abordagens mais objetivistas, a realidade é tida como uma estrutura concreta. Aqui estão os famosos 4 paradigmas de Burrell e Morgan: humanismo radical, estruturalismo radical, funcionalismo e interpretativismo. E aqui neste F é onde se insere a fenomenologia. Então, nosso estudo se concentra na relação entre funcionalismo e interpretativismo. Os estudos de liderança têm mais de 100 anos de tradição e contam com múltiplas perspectivas. Não por acaso recebem uma série de críticas, como excesso de análises quantitativas e positivistas convencionais. E, basicamente, podemos destacar 4 teorias contemporâneas, dos traços comportamentais, contingenciais e neocarismáticas. Pela perspectiva funcionalista, os estudos de liderança tratam a liderança como reificada, em que as diferenças individuais são negadas e o contexto é ignorado, a tendência em focar em diretores ou papéis executivos, e a fórmula de liderança é apresentada como uma lista de comportamentos a serem praticados. Diante disso, encontramos na fenomenologia uma oportunidade de olhar o que se passa no paradigma contrário ao funcionalismo. A fenomenologia foi idealizada por Edmund Husserl e introduz conceitos relevantes para a pesquisa, como o papel da consciência do pesquisador, uma consciência sempre como consciência de algo, uma consciência intencional. Apresenta o conceito de epoquê, que é a suspensão do juízo e dos valores, e o objeto é visto como objeto para um sujeito. Ela se insere no paradigma interpretativo e pode ser vista como filosofia ou como método. Nosso percurso de análise, então, definiu como critérios estudos empíricos, levamos em conta o fator de impacto dos periódicos e a tipologia de métodos fenomenológicos de Gill. A busca ocorreu nos Scopus, na área de Business, Management e Accounting, com os termos fenomenologia e liderança em inglês. E assim chegamos a estes 4 textos que foram analisados. O primeiro artigo é Liderança Espiritual, através da transcendência do ego, respostas excepcionais às circunstâncias desafiadoras. É o único artigo que usa fenomenologia publicado neste, que é um dos mais relevantes periódicos de liderança no mundo, o The Leadership Quarterly. O autor utilizou a fenomenologia transcendental, fenomenografia e outras abordagens qualitativas para analisar 504 eventos a partir de 8 autobiografias e 2 biografias de líderes globais. Aqui a gente selecionou alguns trechos para mostrar como a redação de um estudo fenomenológico deixa evidente a presença do pesquisador. E este foi o framework integrativo de respostas excepcionais elaborado pelo autor. O segundo artigo trata da eficácia do uso de inteligência espiritual na prática de liderança de mulheres acadêmicas que seguiu esta questão. Qual a eficácia do uso da inteligência espiritual nas práticas de liderança de mulheres acadêmicas? Foi realizada, então, uma investigação fenomenológica com 9 acadêmicas líderes e se chegou a 3 temas principais: funcionários inspirados pela visão, aumento da credibilidade e sustentabilidade de longo prazo da instituição e valores morais elevados e questões éticas reduzidas. O terceiro artigo, Amigo ou Inimigo,
uma análise fenomenológico-interpretativa de orientação moral e relacional na liderança autêntica, publicada ano passado. Foi desenvolvido no campo da liderança autêntica e se justificou por conta da insuficiente desafio empírico e confusão conceitual. A autora seguiu conceitos de Martin Heidegger, de ser verdadeiro e cuidado. Explora como os líderes dão sentido à autenticidade e descreve de que modo os gerentes percebem e atribuem autenticidade a seus líderes. A abordagem analítica foi desenhada para alcançar entendimento hermenêutico, em vez de encontrar explicações causais. A autora também chegou a este mapa temático. O último artigo explora a liderança em empresas sociais, por meio de uma análise fenomenológica, publicada em 2018, em que a liderança é vista como um processo social complexo, em que cultura, contexto e sua natureza moldam seu entendimento. O autor, nesse caso, seguiu o método fenomenológico de M.B. George, desenvolvido no campo da psicologia, e aqui também um framework de desenvolvimento de liderança de empresa social que o autor chegou em seu estudo. Tudo isso nos permitiu chegar a algumas conclusões. Esses artigos consideram que parte do conhecimento repousa na experiência subjetiva dos indivíduos e abrem espaço para que os participantes reflitam e formalizem o significado de determinado fenômeno em suas práticas. Se observa também uma atitude do pesquisador em permanecer aberto para ouvir os dados e redefinir sua rota de pesquisa na medida que esses dados indicarem outro caminho. Percebe-se também espaço para os participantes refletir e compartilhar a expressão de sua liderança. E nos leva a concluir também que a fenomenologia ainda é incipiente nos estudos de liderança, assim como nos estudos de gestão em geral, o que denota certa oportunidade para a pesquisa na área. A ideia da fenomenologia é voltar às coisas mesmas. É um convite para o pesquisador tentar não tanto enquadrar a realidade em conceitos, mas buscar compreender, apreender o fenômeno e teorizar a partir desse encontro. Aqui algumas referências que utilizamos em nosso trabalho e encerro aqui a apresentação. Obrigado pela atenção. Fique à vontade, professora, para as suas considerações. Obrigada, Vicente. Carol, aqui que também está aqui, que é autora do artigo. Fica difícil eu também fazer considerações sobre o artigo, né? Uma vez que eu também sou autora desse artigo. Então, mas eu queria pedir para o Vicente trazer para a gente o contexto no qual esse artigo foi escrito, né, para que as pessoas também possam entender essa motivação para esse artigo. Mas antes, só para que tu já possa ir pensando também, Vicente, que a tua resposta te dá um tempinho, dizer, né, o quanto talvez a fenomenologia possa ser uma das formas de estudar esse decolonialismo, né? Da gente voltar às coisas mesmas do nosso ambiente, né? Então, ali, colaborando com os artigos da professora Rejane e do professor Ed Carlos, né? Que métodos que a gente precisa também usar para favorecer essas pesquisas que precisam enxergar aquilo que a gente produz, né? Como é que se a gente continua usando, talvez, métodos que são muito funcionalistas, positivistas, a gente vai continuar repetindo aquilo que a gente vem sendo instigado a fazer, né? Então, esses métodos também nos permitem, que são métodos mais interpretativistas, também nos permitem ter resultados mais... que possam considerar essas especificidades. Talvez seja legal de pensar sobre isso nessa relação entre esses artigos. Vicente. Obrigado, Ana. Bom, esse artigo, vou dar um oi para a Carol aqui também, a minha co-orientadora, Caroline Capaverde, está ali presente. Também é autora nessa nossa proposição. Esse texto, então, ele surgiu da nossa disciplina de epistemologia, que a gente teve semestre passado, no curso de doutorado, né? E foi uma disciplina provocativa, né? No sentido de a gente conhecer outros modos de produzir conhecimento e outros modos de olhar para a realidade. Até, infelizmente, a gente não teve um conteúdo específico sobre decolonialismo, mas como a professora Ana bem pontuou, a fenomenologia é também uma ocasião de a gente
enfim, tentar buscar um conhecimento mais original, não queria dizer a palavra autêntico, mas com menos influência de outras teorias externas, estrangeiras, né? E nesse contexto a fenomenologia sempre me chamou a atenção, em parte pela sua origem filosófica, né? Não é uma abordagem fácil, os textos de fenomenologia não são simples, o que talvez justifique um pouco a pouca utilização, né, o pouco uso que é feito dessa abordagem nos estudos na área de gestão e também na área da liderança, né? Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma sessão Sapiens aqui no SEMEAD e discutir com uns professores, ouvir críticas construtivas, né, sobre esse nosso texto, e um dos pontos que foram levantados é que a abordagem é interessante, a abordagem ela de certo modo, não diria inédita, mas provocativa, né? E que uma das coisas que a gente poderia melhorar seria gastar menos tempo na descrição desses 4 artigos e investir mais em fazer uma reflexão do modo como esses textos abordam aquilo que se chama de fenômeno, né? De que modo que os autores efetivamente se jogaram nesse assunto. Então, a gente teve uma ideia diferente, a gente encontrou alguns artigos, a nossa ideia não foi fazer uma revisão sistemática da literatura, foi pegar uma pequena seleção e aprofundar nessa pequena seleção para mostrar como que os estudos fenomenológicos podem contribuir para o campo da liderança. E acho que agora é a hora da gente refinar, lapidar melhor esse artigo, né? Talvez na parte metodológica a gente, enfim, assumir uma postura mais distante da revisão sistemática, da bibliometria, enfim, que não foi o nosso propósito. Os textos estão lá indicados, então quem tiver interesse pode acessar esses artigos e ler eles na íntegra, e a gente dedicar mais tempo para uma reflexão crítica do uso da fenomenologia, ou de como a fenomenologia pode contribuir para os estudos da liderança. Inclusive, esse professor de ontem, enfim, comentou, né, que esse texto do Burrell e Morgan, Os Paradigmas Sociológicos, não seria um livro de epistemologia. Até a gente poderia rever seu uso nesse artigo aqui, ou buscar uma outra abordagem para fundamentar o nosso estudo. E, segundo ele, só um dos 4 artigos que foram analisados se utiliza efetivamente de uma abordagem fenomenológica, que é aquele amigo ou inimigo que faz uma análise fenomenológica interpretativa da liderança autêntica, porque a autora foi a campo, ouviu como que os líderes e liderados dão sentido para suas lideranças, né? Então, enfim, esses são alguns elementos, professora Ana, que eu queria trazer aqui para dividir com os colegas. Mas acho que a nossa ideia foi feliz, né? Tanto que foi aceita aqui para participar do SEMEAD. E agora é a nossa hora de lapidar e dar encaminhamento para uma publicação nesse texto. Ótimo, Vicente. Não sei se os demais que leram o artigo têm contribuições que possam trazer aí também alguns caminhos para que a gente possa também publicar, além desses que o Vicente ouviu lá na sessão Sapiens ontem aqui no SEMEAD. Carol, se tu quiseres também trazer a contribuição do artigo, de como ele foi construído, acho que também é importante, assim, da tua contribuição para esse artigo. Não, estou aqui para escutar. Não, é só resgatando, né, aquilo que estava sendo falado antes, né, sobre a questão da fenomenologia, e da questão de voltar às coisas mesmas e o quanto poderia ser aqui, né, um método para a gente olhar para essa realidade nossa aqui, né, que muitas vezes nós importamos, né, objetos e teorias, mas tem uma questão assim que é o quanto por meio do método fenomenológico nós conseguimos de certa maneira colocar, né, entre parênteses, alguns dogmatismos teóricos que a gente carrega
né? E reinaugurar novas possibilidades na medida em que a gente volta a se interessar pela realidade e pela maneira, né, pela forma como as coisas estão acontecendo. Só assim, um comentário a partir do que estava sendo dito aqui pelo Vicente e pela Ana, e voltando, né, esse nosso interesse aqui, o que a gente tem hoje, né, na administração e especialmente na área de gestão de pessoas, enfim, né, uma predominância de artigos e produção de conhecimento na área de liderança bastante gerencialistas, né? Então, quando a gente mobiliza, né, essa teoria para tentar explicar e nos voltar, né, à realidade hoje desse exercício, a gente também quer colocar entre parênteses esses dogmas, né, e essas reproduções e tentar, de alguma maneira, resgatar essas relações e a realidade para o entendimento da liderança enquanto um fenômeno, né, real e que está acontecendo. Basicamente é isso de modo ampliado. Obrigada. Podemos ir para o próximo, professora? Podemos, eu não sei se tem alguém aqui para contribuir, ainda com o artigo. Não? Aí podemos ir, Janábio. Desculpe ficar controlando, mas é porque... Mas não é necessário, todo mundo tem que ter o seu tempo, com certeza. Mas o primeiro demorou um pouquinho mais, aí eu estou tentando controlar o tempo, porque eles pediram para nós encerrarmos no horário. É o teu papel, está fazendo bem certinho. Tá, obrigado. Vamos lá. A Tatiana está aí, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá sim. Olá, meu nome é Tatiana de Jesus Belforte e eu sou docente do mestrado profissional em Gestão e Estratégia. Jonábio, não está aparecendo para a gente, não está compartilhado. Só um minutinho. Olá, meu nome é Tatiana de Jesus Belforte e eu sou docente do mestrado profissional em Gestão e Estratégia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Minha orientadora é a professora Bianca Scarpellini de Castro e nós construímos este artigo, cujo tema é Educação Profissional e Inclusiva, uma revisão da literatura. Introdução. A criação dos institutos federais ocorreu por meio da Lei 11.892 de 2008. Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, especializadas na oferta de educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino, que vão do ensino médio, técnico e tecnológico, incluindo-se os níveis de pós-graduação lato e estricto sensu. A união dos campos dos institutos federais forma a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. De acordo com a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, a educação especial é uma modalidade de ensino oferecida na rede regular para alunos com necessidades especiais. Mas quem são esses alunos? São aqueles que apresentam dificuldades acentuadas ou limitações que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares. A ação Tecnep foi uma ação criada pelo MEC e a Secretaria de Educação Especial, voltada para a educação, tecnologia e profissionalização de pessoas com necessidades especiais na Rede Federal de Educação Tecnológica. Essa ação teve seu início no ano 2000, por meio da sensibilização dos gestores das instituições de ensino, capacitação dos servidores, de professores, e um outro desdobramento da ação
foi a criação, institucionalização dos NAPNs nos campi da rede. Quem são os NAPNs? Os NAPNs são os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades especiais. Eles têm a função de orientar a gestão acerca de ações a serem implementadas sobre inclusão dentro dos campos. Problema. Como os institutos federais de educação têm atuado no processo inclusivo do público-alvo da educação especial? Objetivo: analisar pesquisas que tratem da educação inclusiva na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, publicadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES no período de 2018 a 2021. A justificativa se dá em razão da análise proposta poder auxiliar pesquisadores de todo o país que buscam empreender pesquisas em temáticas da educação inclusiva dentro dos institutos federais, os quais poderão se utilizar desta pesquisa como documento norteador, visto ser um estudo atual sobre inclusão e educação inclusiva. Educação profissional. O referencial teórico é o referencial de revisão da literatura, com autores que trabalham a temática da revisão narrativa e da revisão do tipo estado da arte. O referencial adotado para a nossa metodologia foi o da revisão narrativa, porque ela tem a função de inserir e situar o leitor quanto ao contexto e ao problema investigado. O método, pesquisa bibliográfica do tipo narrativa. Por que foi adotada? Porque essas revisões são utilizadas para descrever e discutir um tema a partir de um contexto ou de uma teoria, assim como permite análises e interpretações críticas amplas e a compreensão de um assunto do ponto de vista da teoria ou do contexto. Resultados. As pesquisas foram desenvolvidas em institutos federais de todas as regiões do país. Os temas abordados giraram em torno do papel dos NAPNs. Um total de 15 pesquisas foram analisadas, dessas, 2 teses e 13 dissertações. As pesquisas foram divididas em 3 categorias de análise: temas abordados e métodos de pesquisa utilizados, importância dos NAPNs dentro dos IFES e demandas gerais sobre inclusão no âmbito dos IFES, resultando em discussões sobre a institucionalização, disponibilização de estrutura física e de pessoas, carência de profissionais especializados, urgência na oferta de formação continuada de professores e equipe pedagógica sobre a educação especial inclusiva. Conclusão. Evidenciou-se a urgência de pesquisas que abordassem a necessidade de adaptação do currículo institucional, assim como de outros temas sensíveis, como falta de estruturação dos NAPNs, baixa oferta de capacitação e formação em educação especial inclusiva dos servidores dos IFES e consequente carência de profissionais especializados dentro dos IFES. Ratifica-se a necessidade de realização de pesquisas que envolvam a formação de professores para educação especial, currículo e avaliação sobre a atuação dos NAPNs. Sugere-se que o tema da inclusão na educação profissional continue a ser investigado, uma vez que é tema recente no âmbito da educação profissional e que tem sofrido com a falta de recursos financeiros para a estruturação dos NAPNs. Aqui apresento algumas das referências utilizadas nesta apresentação, e não todas as do artigo. E muito obrigada. Bom, muito obrigada, Tatiana, parabéns pelo artigo aprovado também aqui no SEMEAD, né? A professora Bianca não está, né? Somente tu vieste aqui para apresentar o teu artigo. E eu também queria entender, assim, eu acho que é importante contar como é que esse artigo surgiu, né? Qual foi a motivação para tu escrever esse texto. Então, se tu puder nos contar um pouquinho disso. Será que ela não está aqui? Ela está aqui, talvez esteja sem microfone.
Tatiana, tá ali no chat. Acho que não está saindo o áudio, ela botou. A gente não está te ouvindo, Tatiana. Tu ouviste a minha... Sim. Como é que a gente tem procedido nesse caso, Jonap? Infelizmente não tem o que fazer, né? Porque sem o áudio não tem como ela responder, não, a não ser que Sair e ela... voltar, né? ela Só sair ouça, né? O que a gente tem... É que Ah. muita gente não consegue fazer esse diálogo, né? Que é importante para a gente poder contribuir. Porque daí também vem outras ideias, né? Mas o que eu, assim... O artigo é bem legal, a parte da minha pesquisa, da tua pesquisa de mestrado, tá? E aí tu estás fazendo análise dessas teses e dissertações. O que tu pretende estudar a partir daqui? Tá. Fazer uma avaliação de políticas. Tá. O que eu, assim, eu senti um pouco de falta e talvez vá qualificar ainda mais o teu artigo, é que tu não utilize só dissertações e teses, né? Que tu tragas artigos que também falem sobre isso, que eu acho que é importante, né? Porque então tu ficou só ali com as teses e dissertações. E aí, bem, essa avaliação de política, que caminhos, que tendências, né? Da mesma forma que eu trouxe ali para a professora Rejane e para o professor Ed Carlos, né? De trazer um so what, o que tem aqui? Eu fiz toda essa pesquisa, eu entendi o que esses teses e dissertações estão trazendo, mas de trazer agora, leitor, pode pensar nisso, para que o leitor possa caminhar sozinho, né? Então, talvez aqui seja importante trazer esses caminhos que tu vê a partir daqui, que tendências, né? Tentar mostrar para esse leitor, além daquilo que tu analisaste nas teses e dissertações, possibilidades de caminhos, tá? Bom, eu queria até entender como é que tu está usando isso como é que tu vai aplicar, né? Que pesquisa que tu vai fazer a partir disso? Eu entendo que ele é um artigo bastante introdutório da tua pesquisa. Vai avaliar no introdutório. Não sei se alguém também tem algo para contribuir no artigo dela, da Tatiana. Acho que é bastante interessante, né, esse tema. A gente precisa, como a gente tem essa dificuldade dessa inclusão, né, dos alunos que têm alguma dificuldade, né, e cada vez mais, se a gente pensa na inclusão, isso precisa ser tratado de frente, né, como a gente faz sim, a política é de 2000, né, que era todo um outro contexto, uma outra forma de encarar. Então, isso precisa ser muito, muito revisado, ajustado e contextualizado para esse momento que a gente vive, né? Onde as pessoas estão realmente procurando e tendo a oportunidade. Uhum. Qual é o semestre que tu estás no mestrado? É no quarto semestre, então tu já está defendendo a tua dissertação?
Ah, que legal. Depois quero conhecer também a tua... Provavelmente vai ter um artigo no próximo SEMEAD aqui para nos contar dos resultados. Que legal, parabéns, viu? Uma boa defesa para ti. Acho que, Jonábio, a gente até poderia passar para o próximo, né? Já que não sei se os demais têm alguma contribuição para a Tatiana. Podemos, professora. O José Ivan já está aí no ponto. Ele também está aqui. Eu vou compartilhar aqui para passar o vídeo dele. Olá, sou José Ivan Proma, vou apresentar aqui o nosso artigo do SEMEAD. Carregar a apresentação. Muito bem. O nosso artigo Ciência, Técnica e Prática, Episteme, Técnica do Ser Humano Livre ou Dominado. Essa é a reflexão que a gente vai conduzir aqui, desenvolvido por mim, José Ivan Proma, Cleia Ciscato e Graziela Rodrigues. A gente começa discutindo a distância entre teoria e prática e, por consequência, ciência e técnica. Isso já vem, esse debate já não é recente, né, mas sempre presente, né, porque, em especial na nossa área, né, a gente tem que perceber. Jonábio, nós não estamos ouvindo. Não sei se vocês estão ouvindo. Ele deu uma saidinha. Jonábio? Oi. Prática A gente parou de ouvir, de repente tu vai ter que voltar pelo menos um minuto. Da administração de forma Só um minutinho. A prática é outra. A gente sabe que isso é Voltou? motivado, de certa forma, pela própria maneira que o ensino e a administração tem sido conduzido, com uma predominância da abordagem positivista, né, sobre a ciência. Né? Isso acaba levando a uma valorização maior da prática em detrimento da ciência, em detrimento da teoria. Por quê? Porque o foco tem sido sempre da administração, de forma geral, olhar o imediatismo, quer dizer, resolver problemas imediatos das organizações. Isso é importante, mas não é suficiente. Né? Por quê? Porque para você resolver, muitas vezes você precisa ter uma capacidade analítica significativa. E quando a ênfase acaba sendo somente na prática, no conhecimento que é aplicado, acaba, de certa forma, mais dificultando do que facilitando, né, a própria aplicação de um conhecimento efetivo. E isso traz uma discussão, né? Quer dizer, a dicotomia entre teoria e prática gera limitação à autonomia de estudantes de administração. Né? Quer dizer, então, a nossa discussão aqui é tentar reduzir, né, essa distância, ver maneiras de reduzir essa distância entre teoria e prática. E, para isso, tem que começar discutindo a questão da própria forma, duas abordagens que acabam, né, tendo destaque. Uma é quando você tem um lado, uma predominância da teoria sobre a prática. E isso, né, se reflete naquela visão, naquela ideia da torre de Marfim. Então, você tem os pesquisadores, cientistas que geram conhecimento distante da realidade. Do outro lado, né, essa abordagem valoriza mais a prática em detrimento da teoria, baseado, né, nessa visão de que o conhecimento importante é o conhecimento que é aplicável, né, de forma imediata. Né, quer dizer, e isso gera uma certa resistência, né, àquela ideia de intelectualismo, né, da geração do conhecimento em si, enquanto ciência. Né? Então, a nossa discussão vai ser um debate, né, sobre a formação do administrador. Isso tem início lá, né, na Grécia Antiga, em especial, né, com os pré-socráticos, onde já havia uma distinção entre o conhecimento racional e o conhecimento prático. Só que, lógico, ali não era a ideia de um conhecimento geral para controlar o mundo, controlar a natureza, mas para entender a ordem natural, né, e entender o próprio mundo. E
Platão, né, vai aprimorando, né, essa discussão e Aristóteles, de certa forma, ele traz isso de maneira mais precisa, né, até que acabou influenciando depois, né, o próprio pensamento ocidental. Então, na visão, né, do Aristóteles, existiam 3 formas, né, 3 virtudes intelectuais. A episteme, que diz respeito ao que é universal, né, que é uma produção do conhecimento que é invariável no tempo e no espaço, né? A técnica, que traduz como ofício, arte, uma atividade concreta e dependente do contexto, né? E a phronesis, que, né, voltada mais à ideia do bom senso prático, quer dizer, enfatiza tanto o conhecimento prático quanto a ética prática. E na visão do Aristóteles, a phronesis era, né, a mais importante das 3 virtudes intelectuais. Por quê? Porque ela fazia o equilíbrio entre uma racionalidade instrumental, uma racionalidade de valor, né, em algo demonstrando um sentido tanto para a família, para o Estado, para nós hoje, para a própria organização, né? E, lógico, esse pensamento grego esteve presente, né, no pensamento ocidental, perpassou, né, toda a Idade Média, né? E, de certa forma, né, chegou em um momento até o Renascimento, isso conduzido, por um certo momento, até pela própria Igreja, que era a detentora, né, da autoridade maior no conhecimento, tanto científico quanto filosófico. Daí, no Renascimento, né, a partir disso, você tem uma entrada na modernidade, onde esse conhecimento vai deixando de lado, né, esse poder religioso, né, essa autoridade religiosa, para, né, ser, né, adotado, né, pelo próprio mundo, né, de modo geral, né? E aí nós temos a discussão, na verdade, da busca da verdade. Tanto da filosofia quanto a técnica, elas têm, nesse momento, a mesma ideia de verdade, né? Quer dizer, uma verdade que seria o que é aquele significado da aléthia, que é basicamente esse desocultamento da verdade, né? Trazer à luz, trazer, né, o conhecimento, né, tanto filosófico quanto prático, quanto técnico, quanto científico, né, à luz, né, da própria sociedade, né? E, de certa forma, a ideia do artigo é discutir que essa formação em administração, que tem, né, sido predominantemente conduzida dentro de uma abordagem funcionalista, né, acaba ressaltando muito mais esse, né, o foco gerencial no sentido de buscar a eficiência, o controle e a eficiência, né, por meio de técnicas aplicadas, né? Então, isso tem sido o que tem dominado, né, a visão, né, da discussão em formação e administração. E o que se propõe como forma para buscar diminuir esse gap, esse espaço entre teoria e prática, é o que Habermas coloca como ação comunicativa, né, que é capaz de trazer uma reflexão entre o saber teórico e prático, e essa reflexão, um agir reflexivo, é que pode gerar autonomia, né, no indivíduo, no nosso caso, no estudante, que é foco da formação. Então, essa é uma contribuição importante no nosso debate aqui, né, mostrando que não há predominância entre a teoria e a prática, e não são contraditórias, mas uma complementa a outra, né? Isso gera uma atuação mais efetiva do indivíduo na sociedade, da própria sociedade, né? E gera um desenvolvimento, aperfeiçoamento e evolução da sociedade a partir dessa autonomia gerada. Então, essa é a ideia que nós trabalhamos aqui no nosso artigo, né? Parabéns, José Ivan, pelo teu artigo, né, pela aprovação aqui, pela apresentação nessa sessão. E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu já fiz para os demais, né? Qual a motivação, como é que esse artigo surgiu, para a gente poder entender um pouquinho desse contexto. Ok. Eu que agradeço, né, por ter o artigo aceito, é uma honra a gente poder participar, discutir um pouquinho as nossas ideias, né? Dá vergonha ficar assistindo a gente no vídeo, né? Ficar olhando, fica até com vergonha, né, de ficar se vendo ali, né? Pô, fica estranho, né? Era melhor a gente falar outra vez aqui, né?
Mas, assim, a ideia do artigo, né, a gente como professor, que também está em sala de aula, né, eu sempre percebi isso, né, na área de negócios, administração, economia, todas as áreas, você acaba vendo aquela ansiedade dos estudantes, dos alunos, em aprender alguma coisa hoje, à noite, está tendo aula para amanhã está aplicando. Isso tem valor. Né? Então, eles vibram, aprendi um negócio, vou levar para a empresa, vou mostrar que eu sei usar, que sei fazer. E aí, o que a gente percebe, o que me incomodava, né? Os estudantes vinham com essa ansiedade, é natural, né? Ele vai fazer um curso de administração, ele está imaginando onde é que ele vai aplicar. O mercado sempre reclamou, né, das instituições de ensino que estão atrás da necessidade do mercado, quer dizer, não acompanham a necessidade, não entregam o que o mercado precisa, algo prático, ficam discutindo o sexo dos anjos na academia, né, aquelas críticas, né, que até eu coloco no artigo, né, aquele, né, que a gente ouve sempre, a teoria na prática é outra e tal, a distância entre a teoria e a prática. E aí esse movimento acaba o quê? Acaba, de certa forma, pressionando as instituições de ensino. Né? Os professores, quer dizer, o professor, para ser bem avaliado, é o professor que está em alto conceito com os alunos, para o aluno avaliar em alto conceito, é aquele professor que ensina algo concreto na visão dele, né? Útil na visão do aluno. Aquele professor que vem discutir, faz o aluno pensar, questiona ideias, muitos têm dificuldade nisso e acabam achando que é algo que não leva a nada. E aí, um ponto que eu coloco no artigo é que, ao mesmo tempo que o mercado, as empresas questionam, né, a universidade não prepara os estudantes para resolver os problemas e tal, querem estudantes que venham, né, para as empresas para aplicar ferramentas, para aplicar conceitos imediatos. A solução de problemas não vem do aplicar ferramentas, ela vem da capacidade reflexiva, da capacidade analítica, e isso pressupõe um desenvolvimento cognitivo, um pensar, né, que não é valorizado pelos estudantes, não é valorizado pelo mercado, e aí pressiona as instituições de ensino e professores a focar, a dizer, puxa, como é que eu tenho que mostrar que isso aqui é prático, né? Isso é útil, né? Então fica um círculo vicioso ali, empresas reclamando que os estudantes não estão preparados para resolver problemas, os estudantes valorizando só aquele conhecimento de aplicação imediata, a empresa dizendo que a discussão do pensar não é relevante, é só o imediato, o aplicado, o útil, e aí a instituição e os professores, de modo geral, né, não estou generalizando, mas principalmente instituições particulares, sofrem muito essa pressão. Então, eu vendo esse cenário, esse contexto, me incomodava muito isso. Porque, né, um autor já falava, né, não tem nada mais, né, que é prático do que uma boa teoria, né? E mostrar, e a ideia é isso, é mostrar a importância da teoria no processo, né, de formação do pensamento, da capacitação do estudante, para que, se a sociedade precisa que nós formemos profissionais que vão resolver os problemas da sociedade, ótimo, mas a solução efetiva ela vem por meio dessa capacidade de reflexão, né? Então, a ideia é trazer essa discussão para que as universidades, as instituições de ensino superior na área de negócios, em especial, se preocupem com essa parte da formação, não fiquem reféns de uma formação daquele conhecimento imediato, útil, né, no conceito das empresas aplicado. Então, foi por essa razão que, né, isso sempre me incomodou, né, que eu, né, e veio de uma disciplina do doutorado, né, de epistemologia, a ideia do artigo, né, e daí foi desenvolvido, né, dentro desse contexto aí. Perfeito, eu fiquei pensando agora também com a tua fala, né, se tem nos cursos de administração, principalmente esse caráter muito utilitarista, né, e quando uma teoria, quando a prática e a teoria estão muito longe uma da outra, a gente precisa entender que a gente precisa fazer pesquisa para entender como essa teoria pode responder à prática, porque toda teoria só nasce da prática. Ela é a observação do empírico, a gente observa em vários momentos, em várias situações, cria a teoria. Essa teoria ela é comprovada, né? Ela é testada a partir de uma pesquisa quant. Aí, se não tem a resposta, como é que a gente reavalia, como é que a gente
evolui com essa teoria. É isso que vai ao encontro do que tu está dizendo, né? A teoria tem que ser um reflexo da prática, né? E aí, esse teu texto me fez pensar assim, ciência versus técnica, prática versus teoria versus prática, episteme versus técnica, o ser humano, livre ou dominado, né? O que torna nós, como pesquisadores, né, mais fechados naquilo que a gente olha, ou então mais abertos para poder deixar emergir do campo o que o campo está nos dizendo. E essa forma, esse nosso posicionamento ontológico faz com que realmente a gente seja a gente aplique mais as teorias conforme elas são importadas, e se a gente for mais aberto, a gente pode utilizar uma metodologia do tipo que o Vicente nos trouxe, uma fenomenologia, e deixar as coisas emergirem, para essa teoria poder também ficar mais palpável. Eu entendo que, às vezes, quando a gente tem uma teoria completamente importada, talvez ela não responda mesmo aquilo, e aí ela se torna tão distante que a gente diz, na teoria, na prática, a teoria não funciona. Sim, ela não diz do nosso contexto. Talvez esse artigo do Ed Carlos e da Rejane possam te iluminar nisso, né? O quanto as teorias elas são importadas e por isso não fazem sentido. Será que as nossas empresas elas são tão parecidas com as empresas estrangeiras e elas podem usar, são as mesmas explicações, né? Então, talvez aí esteja um gap que tu possa discutir, né? O quanto a gente precisa também tropicalizar a nossa teoria. Entender o nosso contexto, né? Então, acho que isso é um ponto que tu pode pensar. E aí, eu te sugeriria, assim, fazer uma atualização das tuas referências bibliográficas, e tudo é sugestão, né, José? Sim. A gente está aqui conversando da leitura que eu fiz, do teu artigo. Então, de poder atualizar essa tua bibliografia para que tu possa também trazer coisas mais novas que talvez já estejam fazendo isso, né? Nessas pesquisas, né? O que tem de empírico já sendo trazido? Talvez uma pesquisa no SPEL, com artigos que são nossos, com a nossa realidade, possa te ajudar a fazer uma análise disso, né? Então, eu aqui espero, não sei se faz sentido isso que eu estou te dizendo, né? Se eu não viajei também a partir da leitura, mas... Isso está conectado com o que você falou, né, da questão até dessa abordagem, né, que foi discutida aqui, dessa influência externa, né, que a gente acaba só importando, né, mas são alguns pontos que eu queria até talvez esclarecer. Primeiro, né, que até o próprio título, eu não gostei do título, depois não deu para mudar, né, que eu achei muito feio depois, mas assim, o último termo dele lá, né, quer dizer livre ou dominado, a ideia, primeiro, é que esse movimento que acontece das universidades ficarem mais ou menos reféns do mercado, querendo usar algo que seja aplicável de imediato, não desenvolve a autonomia no indivíduo, nesse estudante. Você está formando uma pecinha para colocar no mercado, engrenagem. Você não vai, e isso você não vai colocar um estudante com uma capacidade elevada de solucionar problemas, né? Pelo contrário, ele vai ficar só, né, fazendo o básico. Né? Aliado o operacional. A isso, operacional, né? E daí vem a reclamação que a universidade não prepara e tal, está atrás, né? Porque existe esse conflito. E eu acho que esse conflito ele vem de uma concepção um tanto equivocada da nossa área, não por nós, eu acho que pela sociedade como um todo. A administração está na área de ciências sociais aplicadas. Esse aplicada que eu acho que não existe uma clareza. O que é o aplicada? Para muitos, aplicada é aquilo que seja aplicado hoje para resolver um problema imediato,
Não, aplicado, né, é aplicado a entender essa realidade do nosso contexto, né, das organizações, do mercado, da sociedade, a partir dessa ótica. E isso, eu acho que falta um debate, né, para trazer, e talvez isso ajude a nós, pesquisadores na área, a talvez perceber, como até é tratado no artigo, que um limitador é como, né, uma abordagem, como eu posso traduzir o que eu estou pesquisando em termos práticos, vamos falar assim, entre aspas, aqui, quer dizer, mostrando a realidade, né? Outra é mostrar que o conhecimento teórico e prático, eles não são antagônicos, né? São conhecimentos distintos, mas complementares, né? E aí, só para fechar essa questão que a senhora colocou da conexão com o artigo anterior, todo esse movimento ele é explicado também por essa relação teoria e prática, que eu estava fazendo, até tem um outro texto que eu estou trabalhando, e eu puxo essa questão do neocolonialismo e tal, é justamente pelo processo, né, que a gente começa, né, a partir lá, né, da colonização, né, da Idade Média, onde, né, a própria colonização da América mostra isso, né? Você tem os ibéricos vindo para a América do Sul para explorar, no sentido de exploitation, né? E os que vão para a América do Norte de explorar, no sentido de exploration, né? São abordagens diferentes. E aí, qual é a verdade que acaba dominando, né? Quer dizer, aquele conhecimento aplicado, prático. Deixa eu vou encerrar aqui. Mas eu acho que a sua contribuição, a sugestão foi muito importante. Realmente, eu tenho que atualizar, né? Porque eu fiz isso um tempo e depois retomei, né? E para ver realmente o que já avançou. Né? Desculpe por empolgar falando, a gente vai, né? Isso aí, embala aí. isso aí. Só para terminar, eu acho que a gente vai fazer uma costura desses artigos, né? Então, esses artigos, eles têm relação com o ensino da administração, né? E os três, do Ed Carlos, do José Ivan e da Tatiana, né? E mostrando a importância da gente considerar essas especificidades, essas características do contexto, né? Da formação desse administrador para que ele possa pensar, né? Então, a necessidade de olhar os nossos contextos. E um problema bastante recorrente, como a Tatiana trouxe, é a questão da inclusão, né? Que não é só olhar a teoria prática, mas a inclusão dessas pessoas que são, que ela trouxe ali o contexto diferentes, que também precisam ser formadas, né? E aí eu fico pensando de uma forma da gente fazer isso, é o artigo que o Vicente está olhando liderança, mas como a fenomenologia pode ser um método para a gente poder fazer pesquisas nessa área, né? Os outros estudos, eles são mais de revisão, né? O que está acontecendo, mas como é que agora a gente coloca a mão na massa, vai para a pesquisa empírica e consegue olhar de outra forma? Talvez seja um método que a gente possa utilizar, né? Então, quero agradecer bastante a oportunidade aqui de ler os artigos, de estar com vocês, espero ter contribuído, e obrigada, Jonaco, também pela tua interação comigo anteriormente, e seguimos. Tomara que todos consigam fazer boas publicações. Obrigado, professor. Agradecer a participação, a excelente participação da professora, né, em as interações dos colegas, parabenizar pelos trabalhos e encerrar a sessão do SEMEAD, lembrando que existem outras atividades dentro do SEMEAD que são importantes, como o Vicente mesmo constatou, né, a participação no Sapiens, que você vai justamente construindo esse difícil caminho que é a pesquisa. Nunca para, nunca termina. Então, uma boa noite, já faltam 3 minutinhos para as 18, né? Então, uma boa noite a todos e agradecer a participação de vocês. Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Tchauzinho. Prazer em conhecê-los virtualmente, né? Prazer.